dados do IBGE mostram que crise no emprego é pré-Covid em Manaus. Pandemia gera aumento na procura por serviços médicos. O governo do estado investe em equipamentos médicos no interior do estado. Operação Amazonas leva ajuda que veio de longe para o Amazonas. Wilson Lima defende retomada de fundo internacional. Essas são algumas das principais notícias do portal do Jornal do Comércio, jcam.com.br, nesse dia 26 de junho de 2020. Eu sou Fred Novaes, esse é o podcast JCAM News. Levantamento do IBGE com dados no SEMPRE, Estatísticas do Cadastro Central de Empresas de 2018, mostra que Manaus ainda não conseguiu recuperar os empregos assalariados perdidos durante a crise ocorrida anteriormente à pandemia da Covid-19. Entre 2014 e 2018, a capital via sua fatia nos postos de trabalho do estado encolher de 85,9% para 81,1%. Em contrapartida, a quantidade de pessoal ocupado e os salários cresceram entre 2017 e 2018, quando a economia brasileira ensaiava uma retomada, que acabou não vindo. O levantamento constatou que as maiores perdas de pessoal em Manaus aconteceram entre 2015 e 2016, ano em que o PIB brasileiro recuou 3,5% e 3,3%, respectivamente. No período que foi a auge da crise econômica e política que desagou no impeachment, a capital amazonense eliminou mais de 60 mil postos de trabalho. O supervisor de disseminação de informações do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira Jacques, avalia que os dados refletem dois fatores que aceleraram em tempos de crise: o desemprego e a informalidade. Os dados da pesquisa mostram que, do ponto de vista da mão de obra assalariada, Manaus ainda não conseguiu recuperar os níveis anteriores à última crise econômica. No estado do Amazonas, na comparação 2018 com 2017, houveram melhoras significativas de pessoal ocupado e salários nas empresas. Em torno de 356 mil amazonenses, ou equivalente a 8,8% da população do estado, relatou ter sentido em maio sintomas costumeiramente associados à Covid-19. Isso ocorreu em 19,1% dos domicílios totais e em 16,2% das moradias do estado em que residia pelo menos um idoso. Pelo menos 127 mil pessoas estavam com algum sintoma e procuraram estabelecimentos de saúde no mês passado. Os dados estão na PNAD Covid-19 divulgados pelo IBGE na última quarta-feira. O levantamento apontou que 18,9% da população do Amazonas, 764 mil pessoas, apresentou algum dos sintomas pesquisados de síndromes gripais. O coordenador estadual da pesquisa PNAD, Tiago Almude, diz que o Amazonas ficou em terceiro lugar no Brasil com relatos de algum sintoma gripal no período. Dados coletados em maio mostram que 764 mil amazonenses apresentaram algum sintoma de síndrome gripal, que pode estar associado à Covid-19. Esses números são o terceiro maior do Brasil. O Amazonas ficou atrás apenas do Amapá, com 26%, e Pará, com 21%. Na quinta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde, Suzan, fez a entrega em Maués de mais 2 leitos de unidades de cuidados intermediários, UCI, além de um leito para Boa Vista do Ramos. De acordo com a secretária Simone Papaz, os municípios, com apoio da Suzan, fortaleceram a assistência à população com aumento de 49 para 114 leitos em 80% do interior. A secretária da Suzan também destaca que a implantação das UCIs no interior refletiu na redução das solicitações de transferências de pacientes para a capital. Nós estamos observando que nos últimos 15 dias nós tivemos aí uma redução de números de pedidos dos municípios para a transferência desses pacientes. Isso reflete a capacidade que os municípios estão tendo de fazer atenção primária, iniciar o tratamento com sintomas no início da doença e a capacidade operacional de atender esses pacientes com um agravamento dos sintomas. As ações do governo com a capacitação e infraestrutura nos municípios está refletindo na redução dos números de casos e de óbitos por conta da Covid. A avaliação é da diretora, presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosemary Pinto. E com certeza essa infraestrutura que está sendo levada aos municípios teve 2 impactos. O primeiro foi
reduzir a demanda em Manaus, permitindo que houvesse maior oferta de leitos, tanto de leitos clínicos quanto leitos de UTI em Manaus. Segundo lugar, permitiu que os municípios, tendo a possibilidade de prover uma assistência mais adequada no âmbito dos municípios, isso contribuiu para reduzir tanto a transmissão quanto os óbitos no interior. O governador Wilson Lima defendeu, durante a reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, a reativação do Fundo Amazônia como forma de garantir investimentos em projetos de conservação da natureza e combate ao desmatamento. O encontro, realizado por videoconferência, foi convocado pelo vice-presidente da República e coordenador do grupo, general Hamilton Mourão. Países como Noruega e Alemanha estão entre os principais financiadores do Fundo Amazônia, que no ano passado destinou 30 milhões ao Amazonas para a implantação do cadastro rural. O governador Wilson Lima reafirma a importância do diálogo com os países mantenedores do fundo. A retomada do Fundo Amazônia é importante por dois motivos. Primeiro, porque vai nos ofertar a possibilidade de recursos para investir em projetos que são prioritários para o desenvolvimento sustentável e também em termos de imagem, é simbólico, né, a retomada do Fundo Amazônia, né, e até para que a gente possa caminhar com outros investimentos nessa área de sustentabilidade. Moradores das margens de dois dos maiores afluentes do Rio Solimões, o Rio Juruá e o Rio Japurá, vão receber nos próximos dias a visita dos voluntários da Operação Amazonas. Eles estão levando a bordo de embarcações 5.000 cestas básicas. A ação é uma iniciativa do Instituto Missional, do Instituto Unicesumar e da Unicesumar, da cidade de Maringá, no Paraná. As 5.000 cestas básicas foram obtidas por meio de doações da iniciativa privada que colaboraram com ações do programa Pátria Voluntária. Essas são algumas das principais notícias do site do Jornal do Comércio, jcam.com.br, nesse dia 26 de junho de 2020. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News.